realizar a celebração do ciclo de encontros da Basílica deste ano cristão. No encontro de hoje escutaremos a palestra Espírito e Verdade, Caminhos Comuns de Busca de Deus e de Humanização do Mundo, apresentada pelo Padre Adelino Ascenso, superior da Sociedade Missionária da Boa Nova. É também o atual presidente da CIRP, Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. Nascido em Souto da Carpalhosa, no concelho de Leiria, e formado em Roma, o Padre Adelino Ascenso conta com uma vasta experiência missionária, com viagens pelo mundo, nomeadamente pelo continente asiático e também sul-americano, entre muitos outros. Agradecemos desde já a sua disponibilidade em nos apresentar esta reflexão que escutaremos agora. Muito obrigado, Clara Costa, pela apresentação. E Sr. Dom Serafim, Sr. Padre Miguel, Daniel, perdão. Muito boa tarde a todos. Eu vou cronometrar a partir de agora 29 minutos. Então, vamos começar a acelerar. Não sei se ouve aí atrás, não, pois eu vou tentar aproximar-me mais, mas mais do que isso não posso fazer. Deixai-me ir ao baú da memória. Rumo a um nós cada vez maior foi o tema da mensagem do Papa Francisco para o 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 2021, logo a seguir à pandemia Covid-19, onde começava por citar a Fratelli Tutti. Passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. No fim, oxalá já não existam os outros, mas apenas um nós. Um nós inclusivo, destemido, pronto para harmonizar as diferenças, sem nunca impor uma uniformidade que despersonaliza. Um nós que é jardim cuja beleza reside na variedade de plantas e flores, de raízes e folhas e que nutre os nossos sonhos. Sabemos, entretanto, por experiência, que, apesar de grandiosos gestos de solidariedade e amor durante a pandemia, o nós parece ter vindo a esfumar-se e o egoísmo a tornar-se ainda mais avassalador. Efeitos que continuamos a sentir passados já todos estes anos, 5 anos. Os corações sangram numa polifonia estilhaçante de divergência e solidão, enquanto a míngua de diálogo nos verga cada dia. Busca-se um olhar enternecido e uma comunicação eficiente, genuína e desarmada, já que tornar-se vulnerável ao outro é a condição prévia para a verdadeira escuta, a qual, por sua vez, conduz à comunhão de corações e aviva em nós o sentido de sermos cuidadores uns dos outros, escrevia o Papa. Precisamos de lugares e momentos de graça, onde possamos saborear uma réstia de humanidade, de fraternidade, de tempo sem tempo. É aí que eu vejo os encontros da Basílica, ou na Basílica. Muito obrigado pelo convite que me foi dirigido para participar neste encontro. Em espírito e verdade, caminhos comuns de busca de Deus e de humanização do mundo é o tema que me foi proposto. Um tema que tem muito a ver com diversidade e com polifonia íntima. A música, sim, a música. Aquele algo feito de sons e silêncios que nos eleva e transporta para mais além. A música, aquela ferramenta de diálogo que derruba as barreiras limitatórias de culturas, filosofias e religiões porque nos compunge no âmago da nossa autenticidade. Gosto sempre de me referir à definição de música por parte de Elie Wiesel. A escala musical, como escada de Jacó, que os anjos se esqueceram de retirar
e pela qual subimos aos céus cada vez que escutamos verdadeira música. Procurarei desenvolver esta polifonia íntima em 3 andamentos de diálogo: diálogo pré-religioso, diálogo interreligioso e diálogo pós-religioso. Em cada um dos andamentos, iniciarei com um episódio concreto, vivencial e vivido, pois acredito que os nossos sentidos são janelas que nos ajudam a entrar por abismos e salas convidativas ou inóspitas, e que tudo começa a partir da experiência de encontro e do eterno nesse encontro, seja na Basílica, seja em qualquer outro lugar ou situação. A intenção é tentar rasgar caminho rumo a uma genuína fraternidade universal, sempre na consciência de que quanto mais verdadeiramente humanos somos, mais de perto tocamos o divino. Depois desta introdução para a afinação dos instrumentos, comecemos pelo primeiro andamento, diálogo pré-religioso. Convido-vos a viajardes comigo até à Irlanda. A primeira vez que fui à Irlanda foi nos inícios da década de 1980, quando eu vivia na Alemanha em tempos que eu denomino de busca frenética e inconformista. Foram 6 semanas à boleia, acumulando encontros comigo mesmo, com os outros, com a natureza e com o cosmos, absorvendo, ainda que inconscientemente, as palavras de Teilhard de Chardin, através da sua Missa sobre o Mundo, quando ele se encontrava nas estepes desérticas da Mongólia interior, sem pão, nem vinho, nem altar. O sol acaba de iluminar ao longe a franja extrema do Primeiro Oriente. Uma vez mais, sob o pano movente dos seus lumes, a superfície viva da terra desperta, estremece e recomeça o seu labor tremendo. Colocarei sobre a minha patena, meu Deus, a messe esperada desse novo esforço. Derramarei no meu cálice a seiva de todos os frutos que hoje serão esmagados. E digo que absorvi estas palavras inconscientemente porque ainda não se tinha formado na minha mente a decisão de ser sacerdote católico, embora no meu âmago essa decisão há muito tivesse sido tomada. É aqui que eu gostaria de fazer soar este primeiro andamento de busca de Deus e humanização do mundo, um diálogo pré-religioso que nos plasma. Naquela ilha exuberante de poesia e transcendência, a Irlanda, eu tentava comungar com a natureza, pelo que procurava pernoitar em lugares isolados e altos, de onde pudesse ver o pôr do sol e também o nascer do sol. Iniciei a subida ao Monte Crowpatrick, uma montanha em forma de cone, com uma altitude de 760 metros, um dos mais importantes lugares de peregrinação da Irlanda. No seu cume terá São Patrício, no ano 441, permanecido em jejum durante 40 dias. A minha intenção era fazer aquilo que muitos denominariam imprudente: dormir no cume do monte e, a partir de lá, ver o sol a pôr-se e a nascer, além de desejar admirar a lua cheia, já que, pelas minhas contas, ela deveria brilhar naquela noite em toda a sua magnificência. Eu subia com grande esforço, enquanto os últimos peregrinos desciam e lançavam um sorriso estupefacto e compassivo àquele jovem que se arrastava penosamente de gatas, mochila e violino às costas, a derreter-se em suor. Cheguei ao cume e sentei-me, encostado à parede branca da igreja, construída nos inícios do século XX. A noite aproximava-se e o vento soprava sem dó nem piedade. De repente, e não estivesse eu na Irlanda e no mês de abril, chuva, muita chuva, chuva pesada. A porta da igreja estava, obviamente, fechada. Peguei numas tábuas velhas que estavam abandonadas no chão e inclinei-as obliquamente na parede, formando um ligeiro abrigo que me protegesse minimamente das bátegas agressivas que pareciam querer escorraçar-me daquele lugar sagrado. Passei a noite a tiritar de frio. No entanto, pela manhã tive a recompensa, quando as nuvens começaram a dissolver-se e o sol a secar-me.
Sentia-me como se estivesse num planador, por cima dos farrapos brancos. Ao longe, na baía de Westport, avistavam-se as numerosas ilhas. Diz-se que são 365, uma para cada dia do ano. Acendi o pequenino fogareiro a gás que transportava comigo e fiz um chá com a água que levava na garrafa. Aquecido por dentro, esqueci todas as intempéries. E pensava, podemos contentar-nos com tão pouco como uma simples chávena de chá quente depois da tempestade. A reflexão levou-me, em voo de pássaro, àquele tipo de encontro que antecede quaisquer definições estáticas e que ainda não é colocado em gavetas. Eu olhava para a exuberante paisagem e a minha solidão era apelo de uma comunicação prévia a qualquer nomenclatura religiosa, aquele diálogo que atua no patamar mais humano e autêntico, onde a inquirição é um processo dinâmico, interminável e onde se desenrolam dramas de amor e ódio, confiança e traição. Aquele lugar onde o artista, o poeta e o músico têm a missão de desassossegar, de aprofundar e de dilatar os horizontes. Era no borbotar da missa sobre o mundo que o meu âmago era esmagado por um grito de apelo a uma fraternidade universal de plenitude. Sentia-me em comunhão com todos os buscadores do infinito, construtores de pontes e de elos. E passamos ao segundo andamento, diálogo interreligioso. Encontrava-me em Nova Delhi, na Índia, e tencionava visitar Dharamsala, noroeste da Índia, onde se encontra o Dalai Lama com o seu governo no exílio. O meu propósito era aproveitar as minhas férias para estabelecer alguns contactos no campo do diálogo interreligioso. Um equívoco lamentável encaminhou-me para o autocarro errado, no meio do amontoado de veículos que rosnavam vigorosamente naquele frenesim que antecede a partida para viagens noturnas de longo curso. As 11 horas que deveria durar a minha viagem prolongaram-se por 19 e o destino final deixou-me em Katra, lugar de peregrinação do hinduísmo. Estava exausto e tentava controlar a minha ira por me terem indicado um autocarro que me levara a um lugar perdido nas montanhas, bem longe da minha meta. Entrei num hotel, aluguei um quarto e respondi às perguntas curiosas. Aquelas perguntas normais relativas à nacionalidade, à profissão e às razões pelas quais eu estava em Katra, pois ali raramente chegavam estrangeiros. O gerente do hotel, estupefacto, em virtude da presença de um sacerdote católico missionário naquele lugar, para mais sabendo da notícia que tinha aparecido recentemente nos jornais sobre o assassinato de uma família de cristãos por hindus radicais, num estado indiano não muito longe dali, prometeu averiguar sobre a melhor forma de eu chegar ao meu lugar de destino a muitas centenas de quilómetros de distância. À meia da noite chamou-me e apresentou-me um seu amigo Sikh, que se deslocava em automóvel particular a Amritsar, que é o centro do sikhismo, que é uma religião monoteísta fundada no século XV, para aí participar num casamento. Ele e a sua família poderia levar-me até Pathankot, onde eu teria transporte para Dharamsala. Partimos, um casal e uma criança que acolhiam um estrangeiro desconhecido numa conjugação de 3 religiões diferentes. E apeteceu-me dar graças por aquele abençoado engano que me tinha proporcionado um encontro tão intenso e que contradizia as ondas de incitação ao ódio por parte daqueles que usam a religião para propósitos egoístas e violentos. As religiões não existem para se guerrearem entre si, mas sim para, no diálogo, aprofundarem a própria fé e encontrarem pontos de referência em que possam dar as mãos em projetos comuns, evitando tanto a rigidez exclusivista como qualquer tipo de imaturo sincretismo. Diálogo sem diluição nem anulação, sem perda da própria identidade. Dialoga-se, não apesar das diferenças,
mas sim por causa dessas mesmas diferenças. O diálogo interreligioso não é traição à evangelização, nem pode significar um novo método de apelo à conversão. Não é uma velada forma de proselitismo, nem um estratagema sustentado pelo instinto de sobrevivência. É, assim, uma arte de comunicação espiritual, onde tem em papel cimeiro as características de clareza, mansidão, confiança e prudência, como dizia Paulo VI na sua encíclica Ecclesiam Suam, publicada em 1964. Sempre conscientes de que o Espírito Santo, na qualidade de protagonista da missão, já está a trabalhar no coração dos parceiros do diálogo. O documento Diálogo e Anúncio, publicado pelo Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso e pela Congregação para a Evangelização dos Povos, agora dicastérios, em 1991, apresenta a prática do diálogo interreligioso dividida em 4 formas: diálogo da vida, diálogo das obras, diálogo de intercâmbios teológicos e diálogo de experiência religiosa. Diálogo da vida. Cada vez nos deparamos mais intensamente com a situação de diversas religiões no mesmo seio comunitário, grupal ou mesmo familiar. Qual o diálogo possível quando os familiares ou amigos são membros de diferentes tradições religiosas? Como proceder numa comunidade que não aceita a minha religião? O que é que se espera de um católico na relação com os ritos culturais que derivam de outras tradições? Neste diálogo de vida, como aliás em qualquer tipo de diálogo, teremos de exercer aquilo que o Papa refere na sua mensagem para o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais 2022. Escutar com o ouvido do coração, prestando atenção a quem ouvimos, àquilo que ouvimos e ao modo como ouvimos. Diálogo das obras. Trabalhei num bairro no centro da cidade de Osaka, no Japão, onde havia muitos sem-abrigo e também muitos homens jornaleiros. Todas as manhãs vinha alguém contratar mão de obra para o trabalho daquele dia. Uma região de grande miséria, embora escondida dos holofotes ou das visitas turísticas. Uma daquelas feridas que graçam em todas as grandes cidades. Cristãos de diversas denominações e budistas trabalham ali como voluntários, proporcionando comida ou alojamento. Diálogo dos intercâmbios teológicos. Necessitamos de conhecer as outras religiões? Que tipo de diálogo teológico é possível na Igreja Católica? Quais são os princípios fundamentais para o diálogo teológico? Sem dúvida, é esta a dimensão mais difícil do diálogo interreligioso que existe a nível universitário. É bom que exista, mas não pode permanecer confortavelmente no âmbito das discussões e da elaboração de planos eruditos sobre possibilidades, as quais podem correr o risco de se esgotarem na sua teorização e não passarem de possibilidades. O diálogo da experiência religiosa. Há algumas experiências concretas de diálogo intermonástico, especialmente entre beneditinos da Europa e budistas zen do Japão. Permanência de beneditinos em mosteiros zen e de monges zen em mosteiros beneditinos europeus. Alguns jesuítas desenvolveram a meditação zen em ligação com o cristianismo. A estas 4 formas de diálogo, apresentadas pelo documento Diálogo e Anúncio, eu acrescentaria uma outra forma de diálogo: visita a lugares de peregrinação, como Fátima. Aí podemos ser bafejados pelo Espírito de modos não previstos e que nos deixam traços indeléveis, tal como o peregrino octogenário de longa barba branca que eu conheci num percurso budista numa ilha do Japão e me ofereceu o seu diário. Ou os hindus que peregrinam até à cidade de Varanasi, na margem do rio Ganges, na Índia, para aí morrerem, de forma a que as suas cinzas sejam lançadas nas águas sagradas que tudo lavam e purificam. Quando visitamos tais lugares como peregrinos, sentimos uma transformação no nosso interior. Passamos a ver tais religiões com outros olhos,
e cresce em nós um sentimento de comunhão fraterna. Vejo as religiões e o seu diálogo como aquele poliedro colorido da exortação apostólica Evangelii Gaudium, que reflete a confluência de todas as partes que nele mantêm a sua originalidade. Chegamos ao terceiro andamento, diálogo pós-religioso. Parou. Façamos mais uma viagem, esta ao Japão. Apresento-vos o Sr. Fukunaga, um homem que não se interessa por religião, embora tenha uma sede insaciável. Quando nos conhecemos e lhe disse que era sacerdote católico, respondeu cruamente: eu detesto as religiões. Este foi o ponto de partida para um diálogo profundo e pertinente sobre religião. Diante de mim estava um homem desiludido com aquilo que ele tinha absorvido das religiões, fossem elas quais fossem, fomentadoras de muitas guerras, dizia ele, de tal forma que se decidira pela solução mais simples, colocar todas as religiões no saco das suas recusas. Sentado ao seu lado, escutava o que ele me dizia, com palavras mais ou menos ásperas, mas eu vislumbrava ali um fio de luz, uma frincha que fazia adivinhar o brilho de uma busca que o levasse à fonte de onde ele, apesar de tudo, queria beber. Prosseguimos a nossa conversa uma semana mais tarde, no mesmo lugar, uma conversa sobre aquilo que tinha dobrado o cume religioso explícito, pois já nos encontrávamos em outros penedos. Através dele, reaprendi a valorizar as reações de negação tempestuosa, pois esta pode não passar de uma velada procura. Até aqui vimos o diálogo naquilo que nos é mais profundamente humano e comum antes de qualquer institucionalização religiosa, o diálogo pré-religioso, assim como o diálogo entre as diversas religiões, sabendo, contudo, que não há diálogo entre as religiões, mas sim diálogo entre pessoas concretas que professam variadas religiões. Tal como consta no documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, assinado pelo Papa Francisco e pelo grande imã Ahmad Al-Tayeb, 4 de fevereiro de 2019, em Abu Dhabi, deve-se adotar a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. E isto é uma regra que deve ser aplicada a todos os tipos de diálogo. Chegamos agora ao diálogo pós-religioso, isto é, com aqueles que, por qualquer razão, se afastaram da religião em si, embora anseiem por uma espiritualidade que preencha a sua míngua, como era o caso do Sr. Fukunaga. O Diretório para a Catequese do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização diz relativamente ao primeiro anúncio, e parece-me que estamos, a maior parte das vezes, numa situação de primeiro anúncio, daí a razão para a minha referência a este Diretório, que o Espírito será mediador no despertar dos corações de não crentes, indiferentes, membros de outras religiões, pessoas que têm um conhecimento superficial ou distorcido da fé cristã, cristãos com uma fé enfraquecida ou que se afastaram da Igreja. São reconhecíveis aqui os terrenos em pousio que têm muito a ver com a sociedade secularizada em que vivemos e que nos desafia a inventarmos novas linguagens. Na nossa velha Europa, temos muitos Fukunagas. Esta é a terra que teremos de pisar. Por vezes, lama na qual nos enterramos ou pedra que teremos de trabalhar para libertarmos a imagem que se esconde no seu interior, parafraseando Michelangelo, que definia o ato de esculpir com o retirar do supérfluo, libertando a figura que ele já via dentro do bloco de mármore. O teólogo tcheco Tomás Alik, no seu último livro, ou penúltimo livro, traduzido para português A Tarde do Cristianismo, O Tempo da Transformação, diz que, no contexto da crise das instituições, há 3 fenómenos de transformação da religião na atualidade que merecem destaque. A transformação da religião em ideologia política identitária, em espiritualidade
e em um número crescente daqueles que não aderem nem a uma religião organizada, nem ao ateísmo. Sem dúvida que os populistas se aproveitam desta primeira transformação em ideologia política identitária. E os populistas aproveitam-se baseados no facto de haver um perigoso fascínio por regimes autoritários no ADN do cristianismo conservador, sublinha Halik. Um perigo latente que temos visto em diversos lugares do globo, numa combinação de política e religião, que é um fenómeno extremamente perigoso, adverte Halik. A espiritualidade poderá dar um contributo assinalável para o diálogo interreligioso caso as religiões do mundo desenvolvam a sua dimensão espiritual, pois será aí que elas, as religiões, se encontram mais próximas umas das outras. E aqui entra a terceira transformação e o papel do cristianismo, o qual se encontra em busca de um novo lar e de novas formas de expressão numa sociedade pluralista, pós-moderna e pós-secular. Palavras de Halik. Entramos na porção de terra mais inóspita, embora seja a mais apelativa porque é mais desafiante. O solo daqueles que os sociólogos denominam knowns, os que afirmam não professar qualquer religião. Quando se lhes pergunta qual a religião que professam, respondem, known, nenhuma. Estes são em número grande e crescente. Dentro deste grande número de knowns, há os denominados dwellers, aqueles que desejam pertença, tradição e estrutura, e os seekers, os buscadores. Estou convencido de que o futuro do cristianismo dependerá principalmente da profundidade da relação que os cristãos forem capazes de estabelecer com os seekers, os buscadores, que integram o grupo dos knowns, afirma Halik, e eu subscrevo totalmente. Repito aquilo que já fui dizendo ou sugerindo. O lugar do diálogo terá de ser antropológico, aquele terreno onde o ser humano se depara com elementos que fazem parte da massa de que somos todos feitos e que nos levam muitas vezes a interrogar-nos sobre o sentido da existência, a sede de um afago de amor genuíno, o calafrio de uma traição ou a escuridão do sofrimento de um inocente. É preciso abrir mais portas para que os buscadores constituídos por minorias culturais e aqueles que se sentem exilados da Igreja possam ter um lugar e possam experimentar o encontro genuíno numa comunidade que acolhe e não condena, que dialoga e acompanha. Esta deverá ser a essência que alente qualquer tipo de verdadeiro diálogo, incluindo o diálogo pós-religioso, daqueles que desconfiam das religiões, mas anseiam por uma espiritualidade menos estruturada e menos comprometedora. Urge que sejam criadas células pulsantes, centros de oração e espiritualidade, reflexão e partilha de experiências de uma fé peregrina, no meio de um mundo em transformação. Surpreender-nos-emos com o número de Fukunagas que aí ocorrerão. E chego à conclusão. Mais 2 minutos. Teremos de apostar verdadeiramente no papel da nossa imaginação pastoral. Será ela que rasgará veios de seiva que irriga os corações lânguidos ou ansiosos. A criatividade imaginativa é capaz de abrir visões amplas até em espaços restritos, garante o Papa Francisco. Ela aponta para o mistério, mas sem pretender defini-lo, amarrá-lo ou dominá-lo. Tem uma relação particular com a teologia negativa, no sentido de que procura novas expressões para dizer o indizível e para estimular a busca e a intuição para lá das imagens e das palavras. Não esqueçamos que nós temos a missão de dizer o indizível e de exprimir o inexprimível, e refiro-me a nós todos cristãos, não só católicos, e alargaria dizendo todos nós humanos, verdadeiramente humanos. Por isso, nunca poderemos prescindir das metáforas, das quais a poesia está cheia. Em suma, a imaginação terá de ser uma ferramenta que nos ajuda a alargar horizontes
e a descobrir pontos de luz para o diálogo com crentes, com não crentes, com agnósticos, com ateus, com desiludidos, resignados ou revoltados, em patamares de diálogo pré, inter ou pós-religioso. Este exercício exige a capacidade para corrermos riscos, de saltar muitas vezes no escuro, abertos à imprevisibilidade do espírito, trilhando caminhos comuns de busca de Deus e de humanização do mundo, atentos aos instrumentos que se conjugam numa genuína polifonia íntima, de modo a que possamos adorar em espírito e verdade. Muito obrigado pela vossa escuta. Afinal, não estava desligado. Então, na continuação da palestra que acabámos de escutar, seguiremos agora com o recital que compõe esta segunda parte do encontro na Basílica e que nos será apresentado pelo Coral Fidelius. O Coral Fidelius foi fundado em 1957, é de Torres Novas e é uma associação dedicada ao canto coral através dos seus diversos coros e também ao ensino da música através do seu conservatório oficial. Dentro do seu repertório destacam-se as composições para coro à capela, mas também repertório de diferentes períodos musicais, com formações diversas, desde formações mais reduzidas até acompanhados de orquestra. Ou seja, é uma formação que ora se faz apresentar com repertório de câmara à capela, ora com formações sinfónicas corais. O repertório que apresentará hoje inspira-se, segundo o próprio Coral Fidelius, na celebração de Nossa Senhora, integrando a beleza dos textos marianos que se foram expressando com as mais diversas vicissitudes e manifestações da fé e espiritualidades cristãs. Entrelaçando clássicos com espirituais e composição da atualidade, este concerto pretende realçar a riqueza do repertório musical sacro, pautado pela figura de Maria. Deixo só nota ao programa que têm convosco de umas alterações que o coral entendeu proceder. A segunda peça, que consta em programa de Luigi Molfino, O Sacrum Convivium, não será interpretada e, em sua substituição, será interpretado um espiritual da Battle of Jericho, um espiritual negro com arranjo de Moses Agon. O restante programa que consta será executado, mas não na ordem em que está aí no programa. Portanto, estejam atentos. O coro iniciará com O Lux Beatissima. Sem mais demoras, então, com direção do maestro João Batista Branco, que se fará acompanhar ao piano de Rafael Araújo e na percussão por Guilherme Oliveira, deixo-vos convosco o Coral Fidelius.
the